Olá, estimados acadêmicos do primeiro período de Direito. Dando continuidade ao nosso assunto da disciplina de Ciências Política, e que tínhamos terminado sobre o Estado e falamos que iríamos iniciar com uma das características do Estado, que é a soberania. Então vamos conversar um pouco sobre este tema com vocês. Primeiramente, o que vem a ser soberania? Soberania é o poder absoluto e supremo contra o qual inexiste força temporal oponível, não encontramos oposição. Foi esse tema definido somente no século XV. Atualmente, essa expressão vem sendo empregada na teoria e na prática, até mesmo para justificar as posições de duas partes opostas em conflitos. É uma das características fundamentais do Estado. Então, não podemos esquecer que a soberania é uma das características fundamentais do Estado. Na antiguidade, não encontramos o termo soberania, e nem algo que se assemelhe. Somente no século XII que começa a surgir, quando temos duas forças concomitantemente, que é o rei e o senhorio. Aqui nós devemos fazer um pequeno apanhado, um breve apanhado histórico de como isso se processou. No ano de 476, nós sabemos pela história, que houve a queda do Império Romano. E passou-se muitos anos na Europa a falta de um império que tivesse a unidade em toda a Europa Ocidental. Ocorreu um período aí com vários pequenos principados e pequenos impérios. Somente nos anos de 1800, quando Carlos Magno assume o reinado franco, em substituição do seu pai, o Pepino o Breve, e ele então vai conquistar outras áreas na Europa Ocidental e vai criar aí, com suas conquistas, um vasto império. Como o seu império se tornou muito extenso, ele vai fazer o quê? Ele vai dividir o império em condados e marcas. As marcas, áreas das fronteiras. E ele vai criar um corpo de funcionários chamado Missi Dominici, que são nada mais do que fiscalizadores que visitam os condados, as marcas, e verificam como tudo está ocorrendo e levam um relato ao rei. Mais ou menos como ocorreu lá na antiguidade, no Império Persa, com Dario I, quando criou, conquistou praticamente todo o Oriente e criou, dividiu o Estado, o Império, em satrapias e colocou para governar os sátrapas, e tinha ele também os fiscais, chamados olhos e ouvidos do rei, que visitava as satrapias e depois transmitia o que teriam encontrado nas satrapias ao rei. Carlos Magno, no ano de 814, ele assumiu por volta dos anos de 800, e no ano de 814 ele faleceu. E o império, seu vasto império, foi dividido entre seus netos, ocorrendo então aí uma descentralização do império. E os reis, aí os seus três netos, foram perdendo o poder. E o que ocorreu? Os poderes começaram a ficar a cargo do senhorio.
que deu origem, então, ao chamado feudalismo. Então, os senhores feudais, na verdade, era quem mandava, quem ditava, quem determinava. E o rei e os reis eram apenas figuras decorativas, não tinham poder nenhum. Bom, o que acontece? Surgiu também, nesse período, uma classe, os moradores das cidades, os burgos, chamados burgueses, que eram comerciantes, pessoas essas que foram tornando-se ricas com o comércio. E essas pessoas precisavam e utilizavam os feudos para transportarem suas mercadorias. E os senhores feudais, além de cobrar pedágio pela utilização e passagem pelos feudos e pelas estradas, não tinha uma boa manutenção nas estradas, bem como nenhuma segurança. Isto provocou insatisfação aos burgueses e começaram eles a ver a possibilidade de fortalecer o rei, o imperador, e este fortalecido poderiam dar maior segurança a eles. E aí, então, passaram a financiar os reis, os quais, então, os reis, e aí no caso aqui nós podemos falar do Sacro Império Romano, criado por Carlos Magno, né, começa a ter ajuda, a colaboração desses senhores, os burgueses, começam a montar exército, melhor estruturar o império, né, e com isto eles vão conquistando, vão ampliando o seu poder. E nesse ampliar seu poder, né, contra os senhores feudais, eles vão adquirindo o poder supremo da justiça e também de polícia. Por fim, acabando por conquistar o poder legislativo. No final da Idade Média, os monarcas já têm uma supremacia, já começam a se tornar senhores absolutos. No século XVI, então, aparece como um conceito completamente amadurecido o conceito, a palavra supremacia. Então, a supremacia já começa a surgir de forma bem amadurecida, onde os reis vão se tornando senhores absolutos, isto é, com supremacia e poder total. Nesse período nós vamos encontrar então um pensador chamado Jean Bodin, que vai fundamentar e vai justificar o poder absoluto do rei, né? E isso nós vamos comentar e vamos ver aí já na próxima aula. Quando falamos então, aí vamos falar um pouco de Jean Bodin e vamos falar de outros autores que vão tratar, inclusive, principalmente da concepção jurídica do termo soberania. Até mais e tudo de bom para vocês. Até a próxima aula.